Douglas Luiz no Vasco da Gama, loucura ou realidade? Admar Lopes falou sobre isso na entrevista coletiva de ontem. Aqui nesse vídeo eu faço questão de trazer a vocês detalhes importantes sobre toda essa situação envolvendo o volante. Cria da base Cruz Maltina, que está insatisfeito em território inglês e quem sabe pode ser um reforço do Vasco aí ainda nesta janela de transferências. Além dessa situação envolvendo Douglas Luiz, temos, é claro, muitas outras novidades, mais imagens do novo uniforme da Nike, anúncio de Alan Saldívia que deve acontecer nas próximas horas, planejamento do Vasco da Gama para esse início de temporada e Barca Cruz Maltina. Amigo, você terá pela frente um Acorda Vascão que chega aí para você na manhã desta sua terça-feira, bastante agitado, bastante movimentado, cheio das últimas informações e novidades sobre o nosso Cruz Maltina. Mas, antes de começar o vídeo, antes de deixar todos vocês aí muito bem informados sobre o nosso Vascão, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco e esse daqui é o canal do torcedor vascaíno. Para você aí que não sabe, estou aqui todos os dias, 3 vezes por dia, com a Acorda Vascão, que chega sempre às 7 horas da manhã em ponto. O Fala Gigante, que é o segundo vídeo do canal, chegando sempre pela parte da tarde. E o nosso Boa Noite Gigante, terceiro e último vídeo do canal do Gigante Vasco, chegando pela parte da noite, para fechar o seu dia com chave de ouro e as últimas informações do nosso Vascão. Então, se você ainda não é um inscrito do nosso canal, é claro, não perca tempo, venha correndo aqui embaixo, onde tem essa palavrinha inscreva-se, clique nela e já venha fazer parte da nossa família. Eu conto muito com você, conto muito com o seu like, o seu joinha, o seu gostei, que é de suma importância para o crescimento e a divulgação do nosso canal. Show? Vamos embora então, sem muita enrolação, falar logo, né, do nosso Vascão. E bom, amigo, eu quero começar aqui, primeiramente com você, este Acorda Vascão, falando sobre algumas informações rápidas que tivemos aí nessas últimas horas. A primeira é essa imagem que está aparecendo aí, mais uma imagem da nova camisa do Vasco da Gama. Esta é, de fato, a nova camisa do Vasco feita pela Nike. Essa camisa, tá? Só para uso de informação, tende-se a ser a camisa oficial, camisa que os atletas irão a campo, com esse detalhe aí, tá? Na faixa, né? Que cruza aqui o peito do Vasco da Gama, que cruza toda a parte frontal do uniforme Cruz Maltino, com alguns detalhes, né? Ainda fica a dúvida, tá? Vou ser até muito sincero, se essa é a camisa oficial dos atletas de jogo ou se é a camisa alternativa, né? A Nike ela vai produzir 3 tipos de camisas diferentes, uma camisa de jogo dos atletas, uma camisa do torcedor e uma camisa fã. São 3 tipos de camisas diferentes, com 3 preços diferentes. A camisa de jogador é aquela bonitona, a camisa do torcedor é uma segunda linha, uma camisa bem semelhante à primeira, e a terceira camisa aí feita para vendas é uma camisa mais diferente, só que tem a estética semelhante aí a essa de jogo. Então, tá aí, amigo. Essa daí tem que ser a segunda, mas parece a primeira. Não consigo trazer a vocês detalhes certinhos, mas a camisa do Vasco para a temporada de 2026 não vai fugir muito disso não. Gostou? Deixa aí a sua opinião nos comentários. Camisa da Nike para 2026. Quinta-feira, tá? Camisa da Nike já estará nas lojas. Informações rápidas, continuando. Alan Saldívia, ontem foi dia de Rojas ser apresentado no CT Moacir Barbosa como mais novo reforço do Vasco da Gama. E ontem também foi dia do Alan Saldívia se despedir de forma oficial do Colo-Colo e automaticamente, a partir dessa despedida, tende-se a que nesta quarta-feira o atleta possa ser anunciado como mais novo reforço do Vasco da Gama. Saldívia ontem nas redes sociais disse, abre aspas, hoje encerro uma etapa muito importante na minha carreira, me despeço do Colo-Colo, cheguei jovem com a ilusão de crescer de baixo e esse clube me deu a chance de me formar, competir e entender o que significa representar o Colo-Colo, o maior time do Chile. Agradeço aos meus colegas, órgãos técnicos, trabalhadores do clube e a todas as pessoas que sustentam o dia a dia e a todos os trabalhadores e torcedores pela demonstração de carinho. Colo-Colo ficará para sempre na minha história. Obrigado por tudo. Até breve. Então,
Alan Saldívia se despedindo de forma oficial do Colo-Colo e tem de sair que nas próximas horas o atleta possa ser anunciado como mais novo reforço do Vasco, inclusive, quem sabe, até mesmo ainda nesta terça-feira. Empolgação grande aí, tá? Internamente no Vasco da Gama, principalmente empolgação do técnico Fernando Diniz para ter Alan Saldívia à sua disposição. Bom, continuando com este Acorda Vascão, o Vasco depois de amanhã entra em campo, né? O Vasco voltará aos gramados. O Cruz Maltino enfrentará nessa próxima quinta-feira a equipe do Maricá, jogo válido pela primeira rodada da Taça Guanabara, é importante falar. 6 primeiros jogos do Campeonato Carioca serão partidas destinadas à Taça Guanabara e as outras partidas serão destinadas ao Campeonato Carioca, né? Os 8 primeiros colocados da Taça Guanabara conseguirão uma classificação para as quartas de final do Campeonato Carioca, jogos em uma só vez, né? Jogos somente de ida, jogo único, semifinais, jogos de ida e volta, final, jogo único também. 10 datas aí que foram separadas para o Campeonato Carioca. O Vasco quinta, então, entra em campo. O técnico Fernando Diniz ontem não deu muita certeza quais jogadores entrarão em campo, mas a expectativa é que contra a equipe do Maricá o Vasco entre com um time misto, com o Diniz na beirada de campo, inclusive. No final de semana, o Vasco enfrenta a equipe do Nova Iguaçu, também com um time misto. E aí, amigo vascaíno, no meio da semana que vem, contra a equipe do Flamengo, o Vasco utilizará pela primeira vez no ano o considerado time titular, tá? O Vasco, então, na terceira rodada da Taça Guanabara, no Clássico dos Milhões, enfrenta o rival com o time titular na quarta-feira, dia 21 de janeiro. Já domingo, dia 25, contra o Boa Vista, o Vasco volta a entrar em campo com o mistão, porque dia 28 o Vasco tem a equipe do Mirassol em São Paulo. Então, o Vasco, é claro, né, para não desgastar o seu elenco principal no jogo contra o Boa Vista, entra com o time titular contra o Flamengo, numa preparação, descansa a equipe contra a equipe do Boa Vista e coloca força máxima contra a equipe do Mirassol no Campeonato Brasileiro. Então, tá assim por enquanto. Depois, né, de enfrentar aí a equipe do Mirassol, o Vasco tem logo em seguida Madureira, que deve enfrentar o time misto, e aí tem a Chapecoense em casa, onde o Vasco voltará a entrar com o time titular já na segunda rodada do Campeonato Brasileiro, no dia 4 de fevereiro. Então, amigo, tá aí. Começou o Campeonato Brasileiro, o Vasco tem Bahia já no início de fevereiro também, Santos no dia 25 de fevereiro, Palmeiras no iniciozinho de março, Campeonato Brasileiro começando a todo vapor daqui a 15 dias, torcedor Cruz Maltino. Tá aí, amigo, Brasileirão começando praticamente. E o Vasco ainda não tem o seu elenco fechado para essa temporada de 2025, né? O elenco Cruz Maltino tá longe, inclusive, de ser fechado. O Vasco só trouxe 2 reforços. Informações aí do diretor executivo Admar Lopes que o Vasco tem uma prioridade bem clara no mercado nesse momento, que é trazer um jogador para o setor ofensivo. Esta é a grande prioridade da diretoria Cruz Maltina, reforçar o ataque, porque o meio foi reforçado com o Rojas, não é um jogador com características de individualidade, mano a mano, é um atleta que vai compor mais ali o lado esquerdo do campo, muito mais características de um meia, como é o Nuno, do que como um ponta ofensivo, e o Vasco hoje quer trazer exatamente esse ponta. Um jogador até, de acordo com informações, que nenhum outro atleta do elenco tem. O Vasco quer trazer uma diversificação para o seu setor de ataque. E tá no mercado para isso. Inclusive, após contratar esse atacante, o Vasco teoricamente fechou as primeiras contratações nesta janela, e aí o Vasco entrará na seguinte questão: o Vasco vai repor saídas. Se ninguém sair, ninguém chegará. Mas caso atletas saiam, irão sair. O Vasco da Gama passará no mercado da bola a contratar jogadores. Inclusive, nessas últimas horas tivemos até algumas informações relacionadas ao Estrela, por exemplo. O Estrela cria das categorias de base do nosso Cruz Maltino. O Estrela vai ser observado pelo técnico Fernando Diniz neste Campeonato Carioca, mas caso nas primeiras partidas o Estrela não demonstre o bom futebol, a informação é que o Vasco vai emprestar o Estrela já neste primeiro semestre para ganhar rodagem, algo semelhante ao que aconteceu com o JB e Barros, para voltar mais forte no ano de 2027. Além do Estrela, tem outros jogadores aí que também estão nessa situação.
próprio caso do Leandrinho. Ontem à noite, os amigos do canal Na Torcida Vascaínos trouxeram a informação que além do Al-Sharjah e além do Paphos do Chifre, o Al-Saad do Catar também colocou na mesa uma proposta pela compra dos direitos econômicos do lateral esquerdo. O clube do Catar estaria disposto a pagar 3 milhões de dólares pela compra dos direitos econômicos do lateral esquerdo Cruz Maltino. O Vasco recusou também essa proposta, igualmente fez junto ao Sharjah e junto também ao Paphos, pois quer uma proposta maior. O Leandrinho quer sair, o Vasco se mostrou disposto a fazer negócio, porque esse é o desejo do atleta, mas para negociar tem que chegar uma proposta que o Vasco entenda como financeiramente positiva. É o caso também de David e Verratti. O David, o Vasco até chegou a aceitar, né? Eu trouxe isso para vocês aí no Boa Noite Gigante de ontem. Informações até do próprio Edmar Lopes é que o Vasco definitivamente aceitou uma proposta de venda do DVD. Entretanto, o empresário junto ao atleta ainda não decidiram o seu futuro, ainda não bateram o martelo com relação a uma saída ou a uma permanência do jogador. Entretanto, é um atleta que recebeu uma boa proposta, o Vasco fez negócio e agora o Vasco aguarda a definição. Em caso de saída do David, amigo, o que eu trago a vocês é que o Vasco trará uma peça de reposição, como por exemplo na situação de Pablo Verratti. É mais uma possibilidade de saída. Pablo Verratti é um atleta hoje que tem uma questão salarial aí que complica, um valor salarial inclusive bem alto. Hoje, o empresário do atacante junto ao clube paraguaio vem tentando, né, costurar aí uma negociação para a saída de Pablo Verratti do Vasco e um acerto com o Cerro Porteño. Informações é que justamente por toda a admiração que o Vasco criou por Pablo Verratti, o Vasco vai respeitar qualquer tipo de processo de saída. Caso queira sair, vai sair. Se quiser ficar, o Vasco está aberto para a permanência do jogador, porque entende ele como uma grande liderança técnica e liderança mesmo de peso, né, como atleta dentro do vestiário. Então o Vasco conta com o Verratti, mas chegando uma proposta o Vasco vai liberar. E até para uso de informação, somando, amigo, caso o Verratti e David definitivamente acertem aí suas saídas, o Vasco terá um alívio salarial de 1 a 1,5 milhão de reais por mês, porque David tem um salário aí que ultrapassa a casa de 500 mil, Verratti tem um salário que ultrapassa a casa de 900 mil. Então, uma economia mensal com dois jogadores que hoje são bancos do Vasco da Gama de 1,5 milhão de reais. O Vasco, talvez, com esse dinheiro, possa ir ao mercado e contratar algum outro jogador. Um Brenner para o setor ofensivo tem um salário muito inferior a 1,5 milhão de reais. Para você entender, 1,5 milhão de reais por mês, quando chega no final do ano, dá 13 milhões de reais. 13 milhões de reais, o Vasco pode fazer muita coisa no mercado da bola, amigo. Então, a gente talvez de uma forma superficial entenda que uma saída do David e o Verratti possa ser inicialmente prejudicial, mas se colocar na balança, não é assim. O Vasco gasta muito dinheiro com dois jogadores que hoje não são titulares. E aí, amigo, que entra a questão. Liberando, volto a repetir, a saída desses atletas, o Vasco poderia ir ao mercado e contratar outros jogadores com potencial muito melhor com essa grana que está sendo investido em dois bancos. Caso, por exemplo, eu tenho que falar do DG, do Douglas Luiz, até porque, né, amigo torcedor Cruz Maltino, nas últimas semanas surgiu muito essa situação do DG, né, a possibilidade de um retorno ao Vasco da Gama. O Douglas hoje, isso está nítido, é um atleta que não está feliz no Nottingham Forest, um jogador que pertencia à Juventus, um atleta que chegou ao Nottingham Forest por um empréstimo, ele ainda tem os seus direitos econômicos ligados ao clube italiano, mas não está feliz por lá, não está jogando, tá, no clube inglês, tá sem muita minutagem, entra no segundo tempo, quando entra inclusive, e é um nome que o Vasco, de acordo com informações aí da imprensa nesses últimos dias, tem interesse por estar sem espaço aí no futebol inglês. Vasco, até os amigos do canal Atenção Vascaínos trouxeram essa informação, pediu ao Douglas Luiz a possibilidade de abrir um negócio. Douglas Luiz teria interesse em retornar. Então foi uma situação que mexeu com a torcida vascaína. E a situação não estou falando especificamente sobre o Douglas não, tá? Mas com 1,5 milhão de reais por mês, o Vasco conseguiria contratar, por exemplo, um Douglas Luiz, pagar um salário desse a ele aceitaria, sem dúvida nenhuma. E o Vasco está gastando dinheiro em lugares que hoje não tem muita necessidade de gastar. E falando até em DG, para aproveitar, ontem o Edmar Lopes chegou a comentar um pouco sobre essa situação do Douglas Luiz. Será que tem realmente chance dele voltar ao Vasco? É loucura? Não é? O Portuga falou e eu trago aqui as palavras de Edmar Lopes para você.
Se liga Em só. relação à sua pergunta, já tinha falado anteriormente que eu não gosto nada de falar de jogadores que têm contrato com outros clubes. Pronto, posso falar em relação ao atleta em causa porque é um jogador com uma história e um passado e uma formada aqui no clube que demonstra vontade, e nós também temos vontade de ter jogadores que tenham um passado, que tenham uma conexão ao clube, que tenham uma conexão à torcida. As portas estarão sempre abertas desde que corresponda à realidade financeira do clube. Não houve qualquer tipo de contacto. Acho difícil porque houve o clube que atentou dos direitos desse jogador em causa, acabou de o contratar há 6 meses atrás por uma verba muito alta. As portas estarão abertas quando seja o bom momento e quando financeiramente seja possível, que eu não acredito que seja neste momento. Amigo torcedor vascaíno, então essas foram as palavras de Admar Lopes, né? Pelas palavras dele, parece que não tem nada de fato. Se viu falando na imprensa recentemente. Caso tivesse, seria uma boa, né? Mas vamos ver as cenas dos próximos capítulos. Nada de fato é impossível e vamos ficar ligado. Qualquer novidade, sem dúvida nenhuma, eu vou trazendo aqui para você. Bom, amigo, eu, Lucas, vou ficando agora por aqui. Esse foi aquele nosso, né, Corda Vascão, primeiro vídeo ainda dessa sua terça-feira. Já eu tô de volta, não aqui, volto aqui também por volta das 4 horas, mas 1 hora em ponto lá no SBT Sport Rio, e conto muito com a presença e participação de todos vocês. Compartilhe nas redes, tire uma foto e mande também nas redes sociais. Vá nas suas redes no X, no Insta e compartilhe a nossa participação lá no canal do Gigante, no SBT Sport. Fechou? Vamos que vamos. Curta, compartilhe, se inscreva. E como eu sempre falo, saudações vascaínas.